queridas, bem-vindos ao meu canal, eu sou Renata Canto e hoje nós vamos falar um pouco sobre autoestima. Então, é um tema difícil para mim, é um tema que eu não sei o que dizer, para falar a verdade, porque eu sou uma pessoa que eu considero que eu não tenho autoestima boa não, tá? Inclusive, eu tenho sérios problemas com autoestima. A começar pelo meu cabelo, pelo meu corpo, pelo meu dente, pela minha voz, assim, eu tenho diversas coisas em mim que eu não gosto e que todos os dias eu faço questão de enfatizar essas coisas. Eu sei, é torturante, eu deveria parar, mas tudo na vida são processos, né? Tudo na vida é uma questão de construção. Então vamos construir isso tudo juntos. Então, antes de mais nada, eu vou contar um pouco sobre... Eu não vou dizer minha trajetória, minha mini trajetória, melhor. Eu considero que no ensino fundamental, eu tava construindo uma certa autoestima. Não vou dizer que eu tinha autoestima, porque, lembrando da Renata de antes, eu... Não tinha, não. Mas digamos que eu tava construindo, né? E quando eu entrei, saindo do ensino fundamental, quando eu fui para o Instituto Federal, eu percebi que, nossa, eu sofri um baque muito forte com a minha autoestima. Sério, eu tinha sérios problemas para falar. Até hoje eu tenho problemas para falar, na verdade. Então, quando eu entrei no Instituto Federal, eu percebi que aquilo ficou muito pior. Principalmente porque eu me considerava muito burra. Eu sei, nossa, você deveria ficar feliz porque você passou e tal, mas mesmo assim, não era suficiente pra mim. Porque eu sabia que tinha muitas coisas que eu deveria ter aprendido no ensino fundamental que eu não sabia. E a galera de lá dava uma surra, assim, tinha muita gente que era de escola pública, de escola particular, que tinha dinheiro. Então, que tinha uma gama de conhecimento muito maior que a minha. Então, isso me deixava um pouco ruim, eu me sentia muito inferior e eu tentava correr atrás daquilo. Mas eu percebia que por mais que eu tentasse, por mais que eu corresse atrás, que eu buscasse conhecimento, pra mim não era suficiente, sabe? Pra mim sempre estava fazendo alguma coisa que eu deveria saber, que eu deveria melhorar. Então era sempre uma cobrança em cima de cobrança que nada estava bom pra mim. Tá, mágoas passadas, o IFPA passou. Aí chegou a universidade. Eu achei que com a universidade eu poderia ser uma nova Renata, uma Renata mais construída, uma Renata que não ia se importar muito com a opinião alheia e tal. Só ladeira abaixo. Principalmente porque eu mudei de cidade, né? Eu saí de Salvador e fui morar lá em Brasília. Eu achei que minha vida ia mudar, que eu ia enterrar a Renata de vez, que ia ser uma outra pessoa, que eu ia me libertar de tudo. Mas não foi bem assim, não. No começo foi muito ruim, não vou mentir. Principalmente porque eu continuei sendo a mesma Renata, eu não tinha mudado. Eu achei que por mudar de cidade, eu mudaria de pessoa, né, de personalidade. Mas eu continuei sendo a mesma Renata e até pior, até mais fechada, porque as pessoas de Brasília em si, minha opinião, né, elas são mais fechadas. Então, e era um ambiente muito mais elitista. Então eu tinha aquela necessidade de, eu preciso ser diferente, mas eu fazia as mesmas coisas, eu repetia as mesmas coisas que eu repeti no IFPA. Então acabou que resultou na mesma coisa de sempre, na mesma frustração de sempre. E ficou ainda pior porque eu não me sinto parte da faculdade, eu não sinto que aquilo seja para mim. Eu não sei se se a forma, na verdade, como a faculdade de arquitetura se a exigência que é muito maior, mas assim, eu me sentia muito estranha, muito alheia àquele ambiente. Então só foi piorando, só foi ladeira abaixo. Eu tentei, de uma certa forma, me aproximar de movimentos, né, de movimentos sociais, de movimentos da militância, só que eu também não me encaixava porque tinha várias discussões, vários assuntos que eram fortes demais para mim, que eram pesados demais e eu não sabia lidar com aquilo. Claro que é importante a gente conhecer nossa história, é importante a gente estar por dentro de todas essas questões, só que eu tinha
isso tudo e não sabia o que fazer, porque de uma certa forma são temas fortes que mexem com a nossa autoestima, que mexem com a gente, e se a gente não sabe lidar com isso, a gente começa a surtar, e foi o que começou a acontecer. Eu tive muito medo não sei, de fazer alguma coisa comigo, de entrar em depressão, porque eu estava muito triste, eu estava muito para baixo, inclusive eu cheguei até a fazer terapia, né? Aí pro psicólogo para ver se eu conseguia sair daquela tristeza que eu tava, daquela falta de expectativa da vida. Mas enfim, aí diante de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu cheguei à conclusão de que não adianta mudar de cidade se a pessoa continua sendo a mesma, não é mesmo? E eu fiquei pensando, por que que... Na verdade eu fiquei pensando que o meu maior erro, até hoje, na verdade, é enfatizar as coisas ruins que eu tenho, as minhas falhas, as minhas faltas, e não fazer nada para procurar melhorar isso. Ou também não valorizar as coisas boas que eu consigo fazer. Porque se a gente fica o tempo todo, você poderia ser isso, poderia ser aquilo, aí você esquece de valorizar as suas conquistas para se culpar por aquilo que você não conseguiu ainda. E tudo são etapas, são processos. Então, eu senti que eu estava me desrespeitando muito, sabe? Eu tava me machucando muito como mulher. Poxa, cadê essas coisas boas que você sabe fazer? Tipo assim, eu gosto de fotografia, eu gosto das minhas fotografias, por que eu não valorizo isso? Sabe? Porque eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, por que eu não valorizo essas outras coisas? Entendeu? Por que eu não valorizo a minha disposição para fazer as coisas, a minha boa vontade, a minha persistência? Por que eu fico pensando nas coisas que eu não consegui fazer? E outra também, para além desse questionamento da intelectualidade, né, dessa baixa autoestima em relação à intelectualidade, tinha também a baixa autoestima em relação ao corpo, né, a beleza. Eu não gostava do meu cabelo, não gostava da minha pele. Da minha pele eu falo das minhas espinhas, gente, calma. Das minhas espinhas. Não gostava dos meus dentes, não gostava do meu corpo. E era sempre aquilo de eu não gosto porque em relação a fulano de tal, eu não sou bonita. Assim, primeiro que beleza é uma coisa muito relativa. O que é bonito pra mim pode não ser bonito pra você e vice-versa. Então a gente tem que começar a entender o nosso corpo e a respeitar o nosso corpo. Por exemplo, eu não gostava de deixar meu cabelo black. Até hoje, na verdade, eu tenho problemas em deixar meu cabelo black. Mas eu fico pensando, meu cabelo é assim. Meu cabelo ele não vai mudar. Ele vai ser... Um dia ele vai estar com os cachos definidos, outro dia ele vai estar com os cachos totalmente não definidos. E está tudo bem. Ele vai ser assim, sabe? Eu tenho que respeitar. A partir do momento que eu respeito, que eu me liberto, tudo muda. Eu começo a enxergar minha beleza e eu começo a ver beleza no outro também. E esse é o primeiro passo da libertação. A gente compreender que nós somos diferentes, nós somos únicos. Não existe esse negócio de só tal coisa é belo. Porque quando você padroniza uma coisa, eu acho que você destrói tanta diversidade. A beleza, ela está na diversidade, não no padrão. E outra coisa também que eu acho que a gente tem que trabalhar é a relação com o outro. Em relação ao poder que a gente dá para o outro. Porque eu enxergava meu cabelo ruim porque as pessoas falavam que meu cabelo era ruim. E eu, de uma certa forma, eu dava poder para aquela pessoa dizer o que era bonito e o que era feio em mim. Aí eu parei para pensar esses dias, né, recentemente. Nossa, quando eu falo que tal coisa não tá bem em fulana, dificilmente eu falo, né? Mas quando eu falo que tal coisa não tá boa em fulana, fulana não vai tirar aquilo para me agradar. Então por que eu tenho que tirar tal coisa para agradar fulano? Então perceba que a gente dá poder às pessoas. Sabe, quando eu era pequena, que eu soltava meu cabelo ficava bem cheio, bem pra cima, minha mãe falava, prenda esse cabelo, esse cabelo tá feio. Eu ia lá e prendia porque, de uma certa forma, minha mãe era uma autoridade sobre mim, sabe? Ela tinha esse poder de definir as coisas que eu fazia, porque eu era pequena, eu não sabia, não conhecia. Hoje em dia, não, minha mãe pode falar, prende esse cabelo, eu falo, não vou prender, solte o seu. Eu não prendia meu cabelo, ela também não soltava o dela.
E assim a gente levava a nossa vida, olha que maravilha. Então é um pouco disso também, sabe? A gente tem que se respeitar mais, a verdade é isso. A gente tem que se respeitar, a gente tem que se valorizar, a gente tem que se amar. E isso todos os dias quando a gente levanta de manhã. Não tem aquele videoclipe da Jojo Todinho? Acordei gostosa, acordei gostosa. Tem que ser naquele nível, entendeu? Inclusive, minha inspiração de vida é Jojo Todinho. Gostaria de falar aqui. Fala o que quiser dela, quem gosta, quem não gosta. Mas assim, é uma pessoa que eu me inspiro muito, porque ela se ama. Ela se ama. Ela é o padrão dela, entendeu? A referência de beleza é ela mesma. Então é assim que a gente tem que fazer para viver cada dia melhor e com mais plenitude. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e até a próxima.